Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com as 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, agradecer o teu santo nome. A tua palavra foi lida, Senhor. Pai, então que o Senhor, nesta noite, o Senhor venha falar com o teu povo. Aleluia! Glória! Que o Senhor venha, Pai, me usar, Senhor, conforme a tua vontade. Se nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmão, como eu disse, toda crise ela gera uma mudança, correto? Quando Deus ele quer nos alinhar com a sua vontade, Ele permite que nós possamos o quê? Passar por crises. Então eu entendo que crise é algo que acontece para o nosso crescimento. Deus nos permite passar por crises. Uma nós criamos, as outras nós recebemos, mas sempre há um propósito de Deus para a nossa vida. Você já viu que quando passamos por crises, no casamento, na vida pessoal, na vida profissional, né, quando a gente vence ela, a gente fica mais fortalecido, a gente sai fortalecido, né? A gente passei por ela, eu vou vencer. E no decorrer da minha caminhada, eu já passei por diversas crises. Uma eu criei, umas eu criei. Porque quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente tira os olhos daquele que nos chamou, a gente sai um pouco do rumo e começa a criar crises em nossas vidas. Então umas eu criei, as outras, umas o Senhor colocou para que eu pudesse atender. Eu vou estar compartilhando com o Diácono Leonardo essa tarde, né? Então são coisas que, se fosse por mim, eu pensando como homem, como ser humano que todos nós somos, eu de repente não estaria hoje onde eu estou. Né? Mas eu confiei naquilo que Deus tinha para a minha vida. Isso eu falo no âmbito profissional. Né? Agora no âmbito espiritual, eu criei muita crise. Porque eu já era preparado. Mas Deus é bom. Deus nos faz voltar para o caminho que Ele quer. Então, meu irmão, Deus Ele quer nos amadurecer, Ele nos deixa passar por crises, Ele nos dá o crescimento, e a crise ela traz total crescimento em nossa vida. Precisamos entender os processos de Deus em nossas vidas. As crises alinham o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus.
A crise, irmão, é um incômodo. De fato, ela é um incômodo. É um motivo para você tirar algumas coisas da sua vida. Tem crises que você vê que você tem que tirar da sua vida. É algo que você atrai, é algo que você constrói. Como eu falei aqui, eu construí muitas crises da minha vida, eu atraí muitas crises da minha vida, mas eu, graças a Deus, eu consegui tirar elas. Então as crises você tem que aprender a tirar elas da sua vida. A crise ela é incômoda, ela é um motivo para você tirar alguma coisa da sua vida. Tem coisas que você já deveria tirar da sua vida há muito tempo. Nós carregamos, né? Carregamos a sacola, enchemos nossa sacola, aquele peso, e levamos o peso do passado, o peso de que a gente não vai dar certo, o peso de que eu não sirvo para Deus. E a gente vai tirar a nossa sacola e aquilo vai se tornando peso, vai se criando crises. E a gente vai. E a gente tem que largar isso de lado. Deixar isso para trás. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Irmão, eu era do mundo. Eu bebia, fumava. Eu conheci minha esposa. Aí ela contentou com Deus e falou: Deus não é, esse não é meu marido, não é para mim. Eu tenho tantos anos na igreja. E contentou, e Deus confirmou. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Hoje ela não tem, não posso falar dela. Daqui a pouco ela chega. E ela contentou com Deus, e Deus falou: não, é isso aí, não tem jeito. É isso aí, não tem jeito. Então, praticamente a minha esposa ela vivendo muito tempo na igreja. Ela entendia da palavra, ela entende da palavra, ela sabe o que é santidade, ela sabe o que é separação para Deus. Aí ela pega um indivíduo igual a mim, saindo do mundo que eu era e que Deus me transformou. Então, no primeiro ano do meu casamento houve crise, porque quando ela olhava para mim, ela não me via como uma pessoa que Deus curou, salvou, libertou. Então, uma certa vez eu falei assim: fazer o seguinte, nós já somos casados, então eu vou largar o Evangelho, vou largar a Bíblia. Mas por quê? Porque tudo que está aqui eu não acredito. Mas por quê? Porque você tem que olhar para mim, que eu sou uma nova criatura. Desde o momento que eu aceitei Jesus, Jesus fez o quê? Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez. Então, tudo aquilo que eu fiz de errado, o Senhor jogou onde? No mar do esquecimento. E Deus me deu um novo para você. Deus me lavou, me remiu e me te deu uma nova criatura. Irmão, ela entendeu aquela palavra. Aí daí o nosso casamento desafio. Então, crise a gente cria, mas quando a gente está com os olhos fundados no Senhor, a gente vai entrar em crise. E como vencemos essas crises? Quando Deus restaura a nossa visão, quando Deus restaura a nossa visão. Vira para o seu irmão. Você vai vencer a sua crise quando você restaurar a sua visão. E quando Deus restaura a nossa visão, irmão, crise é algo substancial que nos faz enxergar que alguma coisa não está dando certo. É algo que Deus faz para você, não está dando certo. Muda a tua visão. Vemos então que em Isaías 6:1, né, nossas emoções não estão blindadas contra os acontecimentos ao nosso redor. Todos os dias assistimos, estarrecido,
a agonia vivida pela humanidade. Hoje o nosso país está vivendo o que era fora, o que a gente via só lá fora, hoje a gente está vivenciando. Hoje nós estamos vivenciando. E nós estamos, irmão, desculpa, estamos aceitando. Nós estamos aceitando. A gente está olhando para dentro da gente. Eu confesso que no primeiro turno, quando deu a diferença de votos, eu, não falando de política, irmão, mas eu passei a noite clara, imaginando o que poderia acontecer. Aí eu falei assim, Deus, você está botando a força no homem. Nós temos que confiar, porque tudo aquilo que o pastor falou que vai se cumprir. A iniquidade está aumentando, as guerras estão acontecendo. Tem que cumprir a palavra de Deus para que nós possamos estar junto dele. Então, irmão, ficamos hoje estarrecidos. Crises, catástrofes, sofrimento, pobrezas, injustiça, nada mais do que o pecado enraizado. Nada mais do que o pecado que já está enraizado. Porque a nossa vida está mergulhada na história do Brasil, na história da nossa vida também. O sentimento de medo, vergonha e tristeza, permeia a nossa alma. Isaías vivia, juntamente com toda a nação de Judá, um momento de crise nacional e internacional. Judá vivia sob ameaças constantes do governo de Assíria. Mas era também uma crise pessoal, pois ela estava profundamente abalada pela morte do rei Uzias. Por quê? A Bíblia diz que ele foi um bom rei. Ele reinou por 52 anos. Ele foi um bom rei e havia reinado por 52 anos. Mas agora estava morto. E era um tempo de saudades, de tristeza, de instabilidade para a nação. Imagina, você tem um líder que te governa há 52 anos, as pessoas o que? Fazem o que ele, do nada Deus tira. Como é que faz? Vem o medo, vem a angústia, vem o sentimento de pena. Aí vai dizer, e agora, o que eu faço? E eu estava pensando assim, Isaías ele era novo, então 52 anos, bem provavelmente o referencial de Isaías era quem? Uzias. Ele era profeta de Deus, ele era profeta. Mas o referencial dele era quem? Uzias. E agora para quem ele ia olhar? Para quem Isaías ia olhar? Porque a visão dele provavelmente seria todos os dias o rei Uzias. Então o rei Uzias, ele era como ele fez um bom reinado, provavelmente ele se espelhava em quem? No rei Uzias. E agora? O pensamento dele, a crise veio, e agora? Quem vou me espelhar? O que eu vou fazer? Aí vem o sentimento de pena. Ele havia perdido um referencial, um líder. Foi nesse contexto caótico que Isaías, à procura de resposta e de sentido para a sua vida, entrou no templo. Isaías estava lá perdidão, foi remoendo nas crises dele, remoendo nossas crises. Ele resolveu fazer o que? Vou ao templo. Onde nós estamos hoje? Quantas vezes nós já entramos nesse templo? Quantas vezes Isaías, profeta do Senhor, já havia entrado naquele templo? Quantas vezes? Hoje pela manhã nós estávamos, tem gente com 23 anos, tem gente com 15, a irmã, a Jacqueline Maria com 70 anos.
eu por 23. Então, quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, sentamos, ouvimos a palavra, Deus fala, Deus mostra, e saímos como? Da mesma forma que entramos. Da mesma forma que entramos. Igual o pastor falou há pouco, se nós não digerimos aquilo que está sendo pregado aqui, se nós não colocarmos em prática o que é pregado neste lugar, irmão, não chegaremos a lugar nenhum, irmão. Ele falou sobre primícia. O que é primícia? Viver as primícias aqui, ó. Viver as primícias de Deus. Princípios bíblicos. São princípios bíblicos que o Satanás, o diabo, não quer deixar que nós vivemos. Porque se nós aprendemos os princípios bíblicos, irmão, nós vamos voar. Então, irmão, Isaías foi ali naquele templo ali de uma forma, de que forma? Ele entrou naquele dia ali, de uma forma diferente. Porque Isaías perdeu o referencial. Isaías tinha perdido aquele que ele caminhou praticamente o seu tempo inteiro, como referencial, como aprendeu das coisas do reino de Deus, de administração. E aí? Então foi nesse contexto que Isaías, à procura de resposta e de sentido para a vida, entrou no tempo. As tragédias da nossa vida, irmão, elas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. As tragédias da nossa vida podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. Isso vai ser da forma que você enxerga. Isso é da forma que você vê. Se nós afastamos, a tragédia se completa. Se mantivermos os olhos nela, a tragédia é superada. É a falta de uma visão equilibrada de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, que leva muitas pessoas que passam por tragédias. Aí Deus me fez lembrar, irmão, lá de Jó, né? Jó tinha os olhos aonde? Jó só ouvia falar. A Bíblia diz que Jó é homem reto, íntegro e temente a Deus e se desviava do mal. Então eu entendo que Jó não cometia pecado algum. Reto. E Deus prova, gente. Em um capítulo, Jó vai de um homem mais rico que existia na cidade dele, e depois ele é o homem mais pobre, se coçando com o carro. Em um capítulo. E em nenhum momento ele tirou os olhos de. Ele só ouvia falar. Imagina, hoje eu tenho tudo, daqui a pouco eu não tenho nada. Como é que nós vamos suportar? Tem pessoas que suicidam, tem pessoas que tiram sua vida. Tem pessoas que tiram a sua vida e da sua família também. Porque acham que não tem esperança. Porque eles confiam em si próprio. Mas Jó confiou em mim. A primeira coisa que a gente faz é essa: o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Então, irmão, nós temos que passar pelas provas, mas contando que temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado, permitindo que nós possamos passar por todas as provações.
Porque aprovações ela traz crescimento, traz amadurecimento. Basta da forma que nós enxergamos e vemos. Então, irmão, ele entrou naquele lugar de forma diferente. É a falta de uma visão equilibrada de Deus como Criador sustentar todas as coisas. Quando temos uma visão de Deus assentado em seu trono, encontramos sentidos e segurança na vida, porque sabemos que Ele está no controle. No controle. Só uma visão gloriosa de Deus nos tira do poço, do pessimismo e do vazio do existencial. 6:1 diz o que lá, irmão? No ano que morreu Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito se enchia o templo e a sua glória. Então, quando ele olhou assim, opa, o trono não está vazio. Glória a Deus. Uzias morreu, mas tem alguém maior do que Aleluia. Uzias. Então, quando ele entrou naquele lugar de uma forma diferente, com uma busca diferente, que ele estava tentando, ele enxergou quem? Deus. Ele enxergou além e falou assim: opa, calma aí, tem alguém maior do que Jesus. Tem alguém maior que possa mudar a minha vida. Num mundo caótico, meu irmão, como nós estamos vivendo hoje, inseguro, uma insegurança, a economia insegura, imprevisível, cada dia algo diferente. Precisamos de uma visão de um Deus vivo, de um Deus que está acima de todas as coisas, que Ele tem um controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Se está acontecendo, irmão, é porque Ele está permitindo. Se está acontecendo alguma coisa diferente na tua vida, irmão, porque Deus está permitindo que aconteça. O que nós temos que enxergar que é a providência de Deus sobre a nossa vida. É algo que Deus quer mudar, é algo que Deus quer restaurar, é algo que Deus quer mostrar, é algo que Deus quer dizer para você, ó, o caminho é esse aqui, ó, o caminho não é esse aqui não, irmão, volta para cá, ó, abençoado e circunciso, volta para cá, irmão, ó, o caminho é esse aqui, ó, a direção é essa. Agora, enquanto nós estivermos colocando as forças nos nossos braços, nós vamos resolver os nossos problemas. Nós vamos conhecer. Mas Isaías mudou. Naquele dia, quando ele entrou no templo, ele entrou de forma diferente. Ele enxergou com uma visão diferente, irmão. Deus mostrou para ele, Senhor, aqui profeta, tem profeta na casa? Tem profeta na casa? Profeta, ó, sou eu que rijo todas as coisas, sou eu que comando todas as coisas. Foi preciso Uzias morrer, irmão, para Isaías ter uma visão de Deus. Há na nossa vida coisas, pessoas ou circunstâncias que nos impedem de termos uma visão clara de quem Deus é para nós. Vou te fazer uma pergunta, irmão. Quem é Uzias na sua vida? Quem é aquilo que está tirando você de enxergar verdadeiramente quem é Deus? Essa palavra mexeu comigo. Ainda mais pela oração que Deus direcionou que o pastor fizesse por mim na quarta-feira. Hoje, diante de crise que vivemos,
Hoje, diante de crise que vivemos, a humanidade está fazendo um reflexo sobre a existência de Deus e o valor da vida. Então, irmão, a gente hoje está dando mais valor à nossa vida. Precisou vir uma pandemia para que nós possamos dar valor à nossa vida. Uzias havia se tornado um ídolo para Isaías. Uzias se tornou a segurança, o porto seguro de Isaías. Mas quando Uzias é removido, Isaías fica sem chão. Quando nós temos um referencial que não é Cristo, nós podemos colocar todas as nossas esperanças no referencial. Nós podemos confiar, podemos caminhar, podemos seguir, mas não podemos colocar total confiança. Porque o dia que Deus chegar, a gente fica sem chão. O que eu vou fazer? Diz aí para mim. E aí? O que eu vou fazer? Uma vez o pastor perguntou para o diácono, falou assim: e aí, se eu não estiver aqui, quem vocês conseguem conduzir o culto? E aí? Ou vai precisar de mim aqui para mim? Então, irmão, Deus teve que tirar Uzias da vida de Isaías. Deus vai tirar muita coisa na tua vida, na minha, para que nós possamos voltar os olhos para Ele. Para muitos, que o Porto Seguro é uma empresa, um emprego, um casamento. Quando perde, fica sem chão. Então Isaías entra no templo. E talvez pela primeira vez procura desesperadamente ter um encontro com Deus. Então Isaías entrou no templo desesperado, estava em crise. Tem muitas vezes que nós entramos em crise, nós procuramos, graças a Deus, o caminho certo, que é a igreja. Mas quando a gente entra com um propósito, Deus ele faz acontecer. Porque quem procura, acha. Isaías foi ter verdadeiramente um encontro com Deus. Então, mas ele era profeta? Ele não era profeta, pastor? O resultado de quem busca desesperadamente a Deus o encontra. O que ele diz? O quê? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Qual foi a conclusão lógica de Isaías, irmão? Uzias está morto, mas Deus é onipotente e está vivo. Segunda, precisamos de uma visão de Deus em seu trono alto e exaltado. Nosso Deus é muitas vezes, para a gente, ele é pequeno demais. Um Deus pequeno. Nós enxergamos Deus como um Deus pequeno demais. Um Deus pequeno, irmão, não pode curar, não pode salvar, não pode intervir e não pode, porque limitamos com a nossa visão espiritual, com a nossa miopia espiritual, vai dizendo. Enxergamos tudo turvo. Porque nós enxergamos Deus, nós limitamos Deus. Deus nos enxerga de uma forma diferente
foi dito aqui nesse altar. Não sei se foi no último culto. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha as suas limitações. Deus enxerga muito além daquilo que nós possamos imaginar. O que eu posso ser, Deus enxerga muito mais daquilo que nós pensamos. Nós que limitamos Deus na nossa vida, nós se escondemos de Deus, fugimos daquilo que Deus tem. Mas o Deus da Bíblia, meu irmão, Ele é um Deus onipotente. Isaías 40, versículo 25. Não precisa abrir não, vou ler aqui para vocês. Vai dizer assim: a quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins das terras, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém consegue entender a Deus. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas o que o esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E que confia no Senhor, que tem Deus como Senhor, o único salvador da tua vida, irmão, não vai se cansar, não. Porque Deus não vai permitir, irmão. A palavra de Deus, ela nos diz assim: eis que estareis contigo todos os dias até a consumação do... Quem falou? Fui eu? Foi o Senhor, irmão. E quem sou eu? Pode dizer que não. Imagina, estou caminhando e Ele está comigo. Estou trabalhando e Ele está comigo. Estou tomando banho e Ele está comigo. Estou comendo, Ele está comigo. Eu estou passando com a minha família, Ele está comigo. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida até eu dar o basta. Vou falar o claro, até a consumação do céu. Até eu falar assim, ó, chegou a tua hora. Ele não vai nos abandonar. Aleluia. Ele não vai te abandonar. Aleluia. Ele vai estar conosco. Até nas coisas erradas. Até nos nossos erros. O Senhor está conosco. Deus permitiu que Isaías ouvisse além do rei Uzias. Ouvisse como o rei dos reis. O trono que ele viu, irmão, era maior que o trono de Uzias. Ele viu a soberania de Deus, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a autoridade soberana de Deus, irmão, vivo, é um refúgio de plena alegria e poder, irmão, para aqueles que guardam a aliança com Ele. Nós temos uma aliança com Ele. Deus tem uma aliança conosco imutável. Você já reparou a sua aliança? Quem é casado, quem é noivo, já viu? Você já viu alguma emenda? Você consegue enxergar alguma emenda?
Não tem medo. A aliança que Deus tem comigo e contigo, eu não tenho medo. É uma aliança segura. E Ele cumpre com a aliança que Ele faz conosco. Ele nos faz cumprir. Precisamos de uma visão, irmão, de um Deus santo que nos aterrorize diante dos nossos pecados. Nós precisamos, meu irmão, ter tanta intimidade com Deus que nós conforme pecarmos, nós temos o ter medo de que aquilo ali é errado, que o Senhor vai desagradar o Senhor e que nós temos que ter o medo que Ele vai nos castigar, irmão. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmão? É a morte. Sei que nós somos pecadores, erramos. Mas nós temos que ter tanta intimidade com Deus, irmão, ao ponto de que nós fomos pecados. Já sacrificado pelos filhos. Eu só estou sacrificando, não sei se vocês estão fazendo alguma coisa errada, mas eu sacrifício por ele. Eu faço o sacrifício pelos meus filhos. Então nós precisamos de uma visão que Deus é santo e que nos faz temer o pecado. O que Isaías diz lá no versículo 5, que ele diz o quê? Voltando ao Atos 6. Então gritei, ai de mim! Ah, imagina essa. Eu fiquei conjecturando em casa, imaginando Isaías assim, ferrou, fui de rala. Falando aí a linguagem do jovem, ferrou, fui de rala. Por quê? Porque ele viu a face de Deus. Ai de mim, estou perdido. Isaías, ele foi avassalador em suas emoções, irmão. Ele tomou consciência de que os mortais não têm permissão para tais experiências e que elas são raras. Ele viu nosso Deus. E ele ficou com medo. Ai de mim, estou perdido, dizendo. Se ele era homem puro, contudo, era impuro em comparação com a santidade de Deus. Ele era impuro, irmão, tanto de aliar-se aos serafins e cantar louvores de Deus, aliançar-se aos serafins e cantar louvores a Deus, como de ser o mensageiro de Deus ao povo. Ele levava a palavra de Deus, ele falava de Deus, ele era profeta do Senhor naqueles dias. E ele falava o que? Senhor, quem sou eu? Habito no meio de um povo impuro, que tem seus lábios impuros. E o Senhor fez com que eu pudesse te ver face a face. Isaías conhecia Deus, ouvi falar. Quando Isaías viu sua miséria, irmão, caiu e gritou, ai de mim. Um total despojamento. Isaías ali, irmão, para mim, ele rasgou o coração dele. Ele rasgou o coração dele diante da glória de Deus. Diante de Deus, ele se rasgou por completo, irmão. Ele entrou sem reservas diante da presença de Deus. Nós limitamos Deus na nossa vida. Entramos nesse lugar, Deus fala conosco.
Deus quer ministrar em nossos corações, na nossa vida, mas nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Naquele momento, Isaías ele entrou sem reserva. Ele viu e experimentou Deus operando. Isaías teve um arrependimento genuíno, irmão. É o que eu e você precisa ter. É o que nós precisamos ter. Um arrependimento genuíno. Um verdadeiro arrependimento. Verso 6 diz assim, já está. Agora que eu vi aqui, a hora passa tão rápido. Verso 6 diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva tirada do altar. Aqui, irmão, para mim o profeta ele teve uma extraordinária experiência de cura interior. Estava aí, ó, Deus tirou lá um anjo, pegou uma brasa viva e tocou no o quê? Lábios impuros. Aqui o profeta ele teve uma experiência extraordinária de cura interior. Sua alma foi acalentada, suas emoções equilibradas. O medo e a ansiedade foram substituídos por paz e seu pecado purificado. Podemos sugerir, irmão, que o anjo ele fez o quê? Um ato simbólico, não foi? É um ato simbólico, não é? Mas a verdade, irmão, é que o profeta ele teve uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Que como fogo purificador transformou a vida do profeta e o capacitou para a missão. Isaías, irmão, nunca mais foi o mesmo homem. E Deus quer que nós sejamos os mesmos homens e as mesmas mulheres. Nós sejamos diferentes, irmão. Deus quer tocar com fogo, quer purificar a nossa vida, quer purificar a nossa alma, nosso coração. Mas para que nós possamos, nós temos que enxergar verdadeiramente quem Ele é. O que Ele pode, o que Ele é capaz. Nós podemos limitar Deus nas nossas vidas. Isaías já era um homem de Deus, mas naquele dia, porém, recebeu uma unção especial, irmão. Isaías entra no templo com um ídolo no coração, Uzias, sai com uma visão do Deus vivo, entra com medo, ansioso, impuro. Tem alguém aqui assim hoje, irmão? Com medo, ansioso, impuro, sai perdoado, irmão. Sai livre, sai como profeta do Senhor na sua geração. Certa coisa está acima da capacidade humana e a nível do sobrenatural. É necessário mais do que livros, conhecimentos e talentos. Precisamos dessa experiência com o fogo do Espírito. Diante do estudo que a gente estuda, nós estudamos, lemos livros, mas se nós não tivermos verdadeiramente uma experiência com Deus, nada disso vai mudar, nem a minha, nem a sua vida. Precisamos dessa experiência com o fogo do Espírito Santo para a nossa cura, transformação, superação das crises e capacitação ministerial. Depois dessa sua experiência, o que Isaías fez? Isaías foi capacitado. Deus falou assim: capacitou e teve uma experiência, e ele falou: e agora vai. Depois de sua experiência, Isaías foi capaz de responder o quê? Está aqui, irmão. Então disse eu:
disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei do Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua brasa, uma brasa viva que tirava do altar e tenaz. Quando ela tocou na minha boca, disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz de seus dias: a quem enviarei? E quem há de em mim após? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me. Depois de sua experiência, Isaías foi capaz de responder: irmão, Deus, Senhor, eis-me aqui, pode me mandar, que eu vou voar. Estava livre, meu irmão, para comer o chapéu. Estava livre para cumprir o chamado de Deus. Isaías estava livre para cumprir verdadeiramente o seu ministério. Ele precisou ter uma experiência para combater suas crises, para que o ministério dele fosse cumprido. E Deus quer essa noite cumprir o meu e o teu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Uma conclusão que eu tirei, irmão, que para vencermos as crises, precisamos de uma visão de Deus e uma brasa do altar. Essa brasa, ela representa o toque purificador do Espírito Santo, o toque curador das nossas emoções. Essa brasa representa o vento do avivamento. Quando isso acontece, o fogo se acende dentro de nós e não resta outra coisa a dizer, senão: eis-me aqui, envia-me. Profetizamos que assim, como Isaías, que entrou no templo por uma crise existencial e saiu com um chamado na mão e fogo no coração, que o mesmo aconteça comigo e com vocês, e que essa palavra ela possa entrar no seu coração e verdadeiramente nós possamos vivenciar. Amém? Que Deus possa abençoar você.